do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantém a excelência no atendimento, menor preço, entrega rápida e fazem até 3 vezes nos cartões. Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. São 7h48, Folha FM, a rádio que toca você, e o Folha no Ar, primeira edição, com a presença do advogado tributarista Carlos Alexandre, ex-assessor do STF, e também a presença do promotor Marcelo Lessa, mais uma vez, e dando boas-vindas aos ouvintes da Folha FM que estão chegando agora na nossa transmissão. E o nosso papo, o nosso debate bem alegre, bem interessante, inteligente. Volto a bola aqui com a Luísio. Luísio, com você. Não, uma coisa a gente falou, quando eu voltei, que o primeiro programa que eu voltei foi anteontem, e a Sana, que é colega de vocês, jurista, além de ser socióloga, falou, aqui também a gente falou sobre o caso também, falamos ontem com o Oviedo, que é advogado também, publicitário advogado, Gustavo Alejandro Oviedo, falamos também um pouco sobre o caso, mas assim, eu vou falar agora opinião, essa coisa que o Marco falou que é importante discernir opinião de narração de fato. Eu sou, assim, particularmente defensor intransigente do Estado Democrático de Direito. Acho que ele se baseia no respeito às decisões judiciais, né? Que senão vira uma outra coisa. Agora, digo porque o jornal, pela sua própria atividade, é alvo de muitos processos, faz parte do jogo. Se eu tivesse, por acaso, a minha e falei isso aqui, por isso que eu quero repetir a vocês, se eu tivesse a minha liberdade, meu direito de vir restrito por uma decisão judicial, onde eu soubesse que se confabulou o magistrado com quem me acusou, com o parquê, da maneira que foi, ainda que tirado de contexto e tal, eu provavelmente ficaria extremamente chateado. E aí eu não estou falando de Lula, não estou falando de questão política, estou falando se fosse comigo. Aquela história. A pessoa veio aqui, tirou Marcelo, não reclamei. Chegou, tirou Alexandre, não reclamei. Tirou a cadeira, não reclamei. Tirou o microfone. Vai me tirar, eu vou querer reclamar? Quer dizer, também é uma questão de princípio. A mim, impressão pessoal, eu não gostei. E não estou aqui falando defesa nenhuma de Lula. Acho, inclusive, que o Lula é culpado. Não, eu acho que, como eu falei no começo, o Lula não está sob julgamento, porque ele, por mais esquisito dentro do tamanho do problema, ele ser condenado por um apartamento, por mais estranho, parece coisa de Al Capone, julgamento de Al Capone, né? Assim, que foi por uma coisa que não tinha... Sonegação de imposto, os caras tinham matado, sei lá... Né? 300 pessoas, o famoso... Só o Valentine's Day só o Valentine's Day foram 10, né, se não me engano. Tem que forçar muita barra para dizer que ele não tem culpa. Então, assim, devido ao processo legal, existe... Já escapou do mensalão, né?
Já escapou do mensalão. É bom tocar no mensalão. Faltou fazer Alibaba, né? Fazer um registro para vocês que eu peguei 40 ladrões, faltou Alibaba. Eu peguei o fim do mensalão lá no Supremo. Supremo. Eu trabalhei no Supremo no fim do mensalão. Não foi? Quando saiu a denúncia de 40, mas cadê o Alibaba? Qual era a postura do ministro Joaquim Barbosa, a quem eu tenho várias reservas, mas qual era a postura do ministro Joaquim Barbosa em relação ao mensalão? Ele só admitia receber para audiência advogado no seu gabinete se ao mesmo tempo estivesse presente pelo menos um representante da Procuradoria da República ou o Procurador-Geral. Isso atrapalha, os advogados reclamavam porque atrapalhava um pouco a dinâmica deles. Eles iam lá despachar e não podiam despachar porque não tinha um membro lá. Ele já não gostava de receber. Não gostava de receber. Não gostava de receber ninguém, né? Mas por causa da temperatura do processo, né? Não é um qualquer processo. Para se evitar certas coisas. Né? Isso. Então eu acho assim, com o que estava acontecendo na Lava Jato, o máximo de distância possível que Moro pudesse ter em relação às partes envolvidas, ele faria bem para ele e para o processo. Ele não teve esse cuidado. Então, no primeiro momento, apenas para fazer uma comparação, Lava Jato, muita gente confunde, compara, né, Lava Jato e mensalão, então eu estou querendo demonstrar a diferença de um para o outro, de postura do ministro Joaquim Barbosa para o Moro. A gente vai, nesse ponto, discordar de uma forma muito, muito tranquila, porque na premissa eu não vejo dificuldade nenhuma de receber uma parte sem a outra estar presente. Não me sinto compromissado por ter recebido em dizer sim para aquela pessoa que eu recebi. Foi o que eu falei naquele texto que eu escrevi, né? Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso, não vejo problema nenhum. O fato de eu receber uma pessoa que vai deduzir um pleito contrário e depois vai decidir sobre ele, não me compromete a dizer sim para aquela pessoa. Mas eu sempre disse isso, e essa, aliás, é a postura que eu adoto, embora não seja juiz, seja promotor, mas também, de certa forma, se recebem pessoas que têm interesses contrários, eu sempre adotei como postura, e acho que é uma obrigação funcional nossa, enquanto membro do Ministério Público, receber e despachar com os advogados. E ainda que seja para dizer não, olha, doutor, data vénia naquele sentido que eu acho que não tem como lhe atender. Eu não vejo que me comprometa isso. Não acho, não tem dificuldade nenhuma. E digo o seguinte, e aí quando vem lá as defesas, no caso concreto lá do ex-presidente Lula, fazendo esse cavalo de batalha, que na minha opinião tem sido um cavalo de batalha sobre esses fatos, eu me pergunto, poxa, nunca despachou, quem é o advogado que nunca despachou um HC com desembargador, nunca despachou um efeito suspensivo de um agravo com desembargador? Quer dizer, eu acho normal as pessoas conversarem. Na análise, mas eu acho realmente isso. Eu acho que chega a ser uma certa hipocrisia, porque eu não vejo problema nenhum. Mas isso em relação. O problema não é do ato de despachar, é o problema do conteúdo. Eu fiz a comparação com o mensalão, porque o Joaquim Barbosa, assim que acabou o julgamento, tinha a máscara de carnaval dele e compararam ele ao Batman. E agora é o Super-Homem, apenas para mostrar as condutas diversas do Batman e do Super-Homem, grandes heróis. O que, aliás, é um erro também, essa mitificação do juiz. Isso, né? Eu diria o seguinte, e aí me permita fazer uma crítica, não foi proposital, mas uma crítica, e uma outra crítica também, a origem dessa mitificação da figura do Joaquim Barbosa no mensalão e da figura do Sérgio Moro na Lava Jato, me parece que foi fruto de um equívoco da própria imprensa, de um modo geral, se me permite fazer a crítica, no sentido de fazer uma pequena confusão com o sistema, com o sistema italiano, né, do Ministério Público e Magistratura integrarem a mesma instituição. Sim. E fazer uma comparação inevitável dessas ações com a Operação Mãos Limpas, que desbaratou a máfia italiana, né? Porque lá porque o Moro se baseou nas Mãos Limpas. Então, ele antes de fazer a Lava Jato, ele fez aquele trabalho acadêmico dele, mas onde está o equívoco disso? Que no sistema italiano, o Ministério Público e a Magistratura compõe uma única instituição. Então, o juiz Giovanni Falcone foi morto pela máfia. O juiz Giovanni Falcone, que era o protagonista, da Operações Mãos Limpas, o juiz Giovanni Falcone, fosse no Brasil, seria o promotor Giovanni Falcone.
A função dele era essa. Então, na realidade, comparando as duas operações, que tem uma certa semelhança no que tange ao alcance e no que tange a ter desbaratado uma máfia, no caso de corrupção no Brasil, a imprensa buscou um juiz para protagonizar a atuação, por conta desse equívoco institucional, na realidade. E aí acabou criando esse mito que foi no Mensalão o Joaquim Barbosa e que foi na Operação Lava Jato o Sérgio Moro, que a imprensa se referia a ele como comandante da Operação Lava Jato e tal, e não é na realidade. Então, isso que começou a formar na opinião pública, talvez, essa personificação que é indesejável. Você tem algo que falou ao Capone, você teve a Elliot Ness. Você não é latino. Mas não era juiz. Não, mas Elliot Ness não era juiz. Você quer dizer o culto da personalidade. O culto da personalidade do cara que prende. Mas aí a personalidade, institucionalmente, ela foi para a pessoa errada. Essa culto ao herói, você sempre inclusive, tem. hoje sabe-se que o Elliot Ness nem foi tão... Hoje sabe que o Elliot Ness não foi tanto o cara, né? Teve outro acima dele. Mas foi o cara que... Eu posso pontuar só a questão... Na verdade, só concluir aqui. Na verdade, quem comanda a Operação Lava Jato é o Ministério Público e a Polícia Federal. É claro que aparece mais as decisões judiciais, que é que prende, que é quem defere a medida cautelar, que é quem mandou conduzir o ex-presidente e tal. É claro que ela tem um impacto maior, né? É evidente. A concessão da medida cautelar, é claro que dá um impacto maior do que o requerimento da medida cautelar. Mas isso não transforma quem prende no condutor da operação. E não foi ele que se colocou assim, ele foi colocado nessa situação, penso eu, por um equívoco de conhecimento do modelo brasileiro, na infeliz comparação com o modelo italiano. Mas deixa só com perspectiva de advogado, o que o Marcelo falou sobre despachar. Bem, na minha vida acadêmica eu sou amigo, colega de desembargadores, sou professor de vários juízes federais e estaduais no mestrado, doutorado, formo procuradores, tenho esse prazer, esse orgulho, além de muitos advogados. Na minha cadeira tem um desembargador federal que é colega meu, que é meu amigo, e que a gente conversa por WhatsApp sobre várias coisas. E aí apareceu um processo com conclusão para ele meu lá, que ia marcar julgamento, eu mandei um WhatsApp para ele. A pergunta minha para ele foi: tudo bom? Aqui, no seu gabinete, como é que se despacha memorial? Já está podendo despachar por e-mail? Eu tenho que protocolar pessoalmente. Ele virou para mim e falou: não, você pode mandar por e-mail. Como pode? Mandar diretamente por mim aqui o arquivo. Não, então tá, eu vou fazer e quero despachar contigo lá pessoalmente. Tá, manda o memorial primeiro e depois você vai lá e despacha. Eu não recebi um retorno dele dizer o seguinte: rapaz, esse memorial seu tá mal feito. Quem faz esse memorial, esse argumento seu não é bom. Ou quando você vier despachar esse processo, vem você pessoalmente. Não manda aquele advogado que é submetido a você. Eu acho que a conduta do Moro foi muito além de simplesmente despachar, me perdoa, mas muito além de simplesmente despachar. No momento em que ele chega para o Ministério Público e diz: não faça essa operação agora, faça depois. Não coloque nas audiências a procuradora X, coloque a procuradora Y. Porque ela não faz bem público. Isso. Ou, olha só, a defesa já fez seu showzinho. Agora está na hora de vocês irem à imprensa e fazer de vocês. Acabou, não, isso aí não é despachar processo. Isso não é conversar sobre o conteúdo do processo numa situação de juiz que vai decidir, procurador que está defendendo o ponto. Isso é conluio. Eu não sei se esse trecho do diálogo eles admitem como autêntico. Aí que é o ponto. Aí eu queria chegar esse é o grande ponto. Problema, a gente nunca vai saber. E aí a diferença de juiz, procurador e advogado. No primeiro momento eles não negaram as mensagens, não negaram a veracidade, disseram não tem nada demais. Mas chegou foram as primeiras mensagens. Isso, mas não foi essas que eu estou falando foram eles as primeiras. Não negaram que conversaram. Não, eles não negaram o conteúdo, só disseram que não tinha nada demais. Aí provavelmente um advogado chegou para eles: para com isso, porque o Telegram, né, não há como verificar a autenticidade, então comece a negar. E foi o que eles passaram a fazer. Então assim, num primeiro momento eles assumiram o diálogo e assumiram o conteúdo, mas disseram: para o bem da República, para o bem da transparência, para o fim de justificamento, não tem problema nenhum. Tem. Claro que tem. Carlos, uma pergunta. Existe uma afirmação que diz o seguinte: é claro, todo criminoso, todo
organização criminosa, ele tem direito à defesa. Isso é do princípio milenar, né? Agora, ele diz o seguinte: o advogado tem todo o direito e obrigação de defendê-lo, mas não pode orientá-lo criminalmente. Quer dizer, dizem que o advogado não pode chegar, por exemplo, um chefe do tráfico e falar assim: olha, se você fizer assim, fica legal. Não, poder pode. Pode? Poder pode. Não pode guardar a droga para ele. Não, eu digo, ser um assessor ou ser um consultor jurídico. Do mesmo jeito que eu não acho que o procurador, o promotor num processo desse, deva ser aquela coisa santa de que não pode tentar conduzir o processo para alcançar aquele resultado que ele deseja. Quem não pode fazer isso é o juiz, que tem que ser equidistante. O juiz tem que ser convencido pelos fatos e aplicar o chamado bom direito aos fatos. E nunca ter uma postura ativista, uma postura participativa das decisões de uma das partes. Sim, é verdade, eu duvido que esse diálogo tenha ocorrido com algum advogado de um dos réus por WhatsApp. No juiz Sérgio Moro, eu duvido que eles tenham o WhatsApp Sérgio Moro. Mas volto a dizer, eu não sou aquele cara que vive no mundo de conto de fadas, que acha que não há esse tipo de diálogo. Esse tipo. Eu acho que o conteúdo específico que a gente verificou ali foi de condução. A dimensão da Operação Lava Jato, a gente não pode esquecer também, não é uma operação para fechar a oficina que coloca kit gás, como aconteceu recentemente. Como a gente falou ontem. Assim, não há como se imaginar que ela tem que ser preservada. Não há como você imaginar que você vai poder proferir uma decisão cautelar, mandar os mandados por malote para a Polícia Federal para cumprir um mandado de prisão contra um Palocci e se não entregar pessoalmente, se não tiver um mínimo de proximidade institucional, isso não vai vazar. Por isso que eu não vejo, francamente, nessa proximidade institucional. E outra coisa, o ex-juiz Sérgio Moro, se pronunciando sobre esse fato, ele trouxe dados que não têm sido considerados, que no meu modo de entender é o bastante para poder desmistificar essa ideia do conluio, que eu não concordo, absolutamente não concordo com essa interpretação de conluio por esses diálogos. Ele trouxe os seguintes dados: a quantidade de decisões proferidas no sentido contrário ao pretendido pelo Ministério Público, né? Inclusive objeto de recurso. A própria pena do ex-presidente Lula chegou a ser aumentada no TRF a partir de recurso. O ex-juiz Sérgio Moro proferiu dezenas de decisões que indeferiram dezenas de medidas cautelares requeridas, absolveu vários réus acusados nessa Operação Lava Jato, que depois foram objetos de recurso. Isso são fatos, né? Se houvesse esse suposto conluio, se ele, na verdade, fosse o grande artífice da atuação do Ministério Público, por que então iria... o que explicaria essas decisões contrárias? Claro que você pode estar isso que, na minha opinião... Mas se você pegar o julgamento do Supremo, o voto que prevaleceu no Supremo, no mensalão, foi o do Lewandowski. Não foi do Joaquim Barbosa. Muitos acham que tudo que aconteceu, o resultado final, qualquer estatística revela, né, nas partes dispositivas, que o voto que mais prevaleceu no fim das contas foi do revisor. Foi do revisor. Então é possível se um MP pedir 10 e o juiz, ainda que concordando, D7, D6, D8. Isso aí acontece. Aí é conspiração. Você imaginar que eles combinaram, olha, eu vou denunciar 40, você condena 30 só para dar aparência. Aí eu acho que é conspiração. Eu acho que são perspectivas diferentes de interpretação mesmo. O problema todo é o seguinte: naquele núcleo decisório em que há comum acordo, na minha opinião, dentro daquele espectro que há comum acordo, eles andaram juntos. Esses diálogos revelam isso, e eu acho que ele deveria ter mantido a equidistância. Vou pedir um minutinho para a gente fazer um intervalo, são 8 horas e 5 minutos, mas antes eu assisti uma declaração de um dos maiores médicos forenses dos Estados Unidos, ontem até num programa, ele dizendo o seguinte: quando você vai analisar uma cena de crime, um morto, por exemplo, você tem que, primeira coisa, na hora que você entra, você tem que tirar é muito difícil, tem que tirar a sua capacidade de dar opinião. Porque se você der a opinião, você vai dar a análise do seu trabalho baseado na opinião que você tinha antes.
Então, é um problema muito sério. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes com Folha no Ar, primeira edição. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde